Olá, meu nome é Daniel e a Bíblia é um livro que despertou minha curiosidade desde que eu era adolescente. Quando Jesus passou a ser Senhor em minha vida, iniciou-se uma caminhada diferente com ela. Agora seria possível ler e entender o que Deus já havia dito e conhecer a sua vontade. Ao longo do tempo passei a ler capítulos inteiros, livros completos e a Bíblia toda de maneira habitual. Isso tornou-se parte desse intenso relacionamento com Deus. Paulo Ortiz fez uma citação numa das suas mensagens há alguns anos que resume bem a minha relação com as Escrituras. Se no dia que eu deixar de ler as Escrituras eu sentir fome no lugar de culpa, eu terei aprendido o que significa o papel dela na minha vida e a amarei ainda mais. É isso. Esse ano de 2019 foi muito gratificante para mim. Aprendi que nas Escrituras ele diz que a palavra de Deus é caminho, verdade e vida. E fui motivado a ler todos os dias um trecho da Escritura, da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. E minha neta me lembrou que quando você faz algo durante 5 vezes, você torna-se um hábito. Então me habituei a ler a Bíblia. E comecei a aprender de onde eu vim, onde estou e para onde eu vou. Incentivo a você, em 2020, juntamente comigo, que a gente continue lendo a palavra do Senhor, nos tornando íntimo do Senhor. Cada vez que a gente aprende na palavra, a gente pega mais intimidade com Deus, para que sejamos homens melhores, criaturas mais abençoadas e, principalmente, mais íntimos de Deus. Querido irmão, querido amigo, deixe Deus ser íntimo da sua vida para se tornar um bom homem, um bom cristão, um bom filho de Deus. Amém? Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Bem, queridos, meu nome é Rogério. Oi. E que legal, a gente está aqui no segundo domingo do mês de janeiro de 2020. Só para avisar aí quem está meio flutuando. Estamos nessa data. O pessoal está voltando já, começando a voltar de férias aí. A igreja está começando a ficar um pouquinho mais cheia, mais encorpada. Então, para quem não esteve aqui domingo passado, seja bem-vindo no ano aqui na igreja, tá? Nós começamos uma série, Refletir para Prosseguir, né? Pode colocar já, por favor, a apresentação. Eu acho que ela tem aí a capa aí. E essa série, ela vai nos fazer levar algumas reflexões para nós prosseguirmos na caminhada cristã. Domingo passado, o pastor Paulo falou sobre refletirmos e buscarmos uma vida de oração. E hoje nós vamos falar sobre buscarmos uma vida na palavra de Deus, na Bíblia. Né? Esse painel aqui ficou muito bacana, parabéns aí o pessoal da mídia. Vocês gostaram, gente? Bacana, né? Então, só para vocês entenderem, esses painéis, eles norteiam os nossos pilares do ano. Então, nós vamos, durante esses primeiros meses aí, ter a Bíblia como um pilar muito forte para a nossa vida cristã. Depois vamos falar sobre o Espírito, sobre a igreja, sobre oração, enfim. São os nossos pilares aí para o nosso ano, tá bom? Eu quero começar lendo um texto com vocês, então, 2 Timóteo, capítulo 3. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, Paulo para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém?
Muito bem, então este aí é um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo, para ele perseverar nas sagradas letras que ele havia aprendido desde criança e que estava preparando para a boa obra. E é um conselho para nós também, ok? Eu quero trazer para vocês aqui, acho que muitos viram aí um videozinho que rolou no WhatsApp essa semana, sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos. E eu fui até buscar o link, entrei lá no Centro de Engajamento Bíblico de Nebraska, lá nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa abrangente com 40 mil pessoas sobre o contato e a leitura bíblica na vida deles. Tá? Então, para quem não viu, eu vou trazer os dados aqui. As pessoas que leem e têm contato com a Bíblia uma ou até 2 vezes por semana, né? Talvez você seja um cristão aí nessa característica, vem para a igreja no domingo, mas você não tem mais contato com a Bíblia ao longo da semana, né? Então, o seu contato com a Bíblia fica restrito a um dia ou 2. Essas pessoas, elas têm pouco resultado prático na sua vida. A Bíblia faz pouca diferença na vida delas. Os que leem a Bíblia 3 vezes na semana já têm, então, boa melhora nesses indicadores, tá, de vida cristã. E o terceiro grupo, os que leem a Bíblia 4 ou mais vezes na semana, ou seja, a Bíblia ela é algo rotineiro na tua vida, né? Você tem uma prática diária de ter um contato com ela. Esse grupo de pessoas, então, olha só, tem 30% menos de sentimento de solidão. 32% menos problemas com raiva e ódio, e ira. 57% esse grupo constatou menos problemas com alcoolismo e vícios. 40% menos amargura e ressentimento nos relacionamentos. Coração curado. 61% menos contato com pornografia. Olha só, a gente fica tão preocupado com isso, talvez a gente já tenha a resposta aí. E 60% menos a sensação de que sua vida espiritual não avança. Você está estagnado, né? Então, as pessoas que têm contato com a Bíblia quase que diariamente tiveram esse resultado nas pesquisas. E, positivamente, elas compartilham a sua fé 200% mais do que os outros grupos. E têm uma vida de discipulado e de discipular 230% a mais. Então, isso mostra o impacto que a Bíblia tem prático, né, na vida daqueles que a amam, que a respeitam e que vivem esta palavra de Deus na prática, no seu dia a dia. Ok? Então, se nós sairmos daqui hoje só com essas informações, já seria um grande incentivo para você começar a ler e praticar mais a palavra de Deus. Mas eu trouxe mais algumas informações, até porque tem muita gente que desconfia se realmente pode confiar ou não na Bíblia. Não é verdade? Nós ouvimos aí tanto isso por aí. Mas é um livro antiquado, é um livro que foi manipulado pela Igreja Católica na Idade Média, né? É um livro que você não tem aí segurança nos registros, enfim, foi escrito por homens. Então, por que confiar na Bíblia, né? Então, eu trouxe aqui algumas informações para fortalecer aí a sua convicção. Em primeiro lugar, pela coerência. Então, por que eu posso confiar na Bíblia? Ela é extremamente coerente e harmoniosa em sua narrativa. E olha que são 66 livros. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia não é um único livro. Ela é um livro, ela é um compêndio de 66 livros aqui. Escrito por 40 autores diferentes. Pessoas que nem mal se conheceram. Culturas e regiões diferentes, viveram em épocas diferentes. A Bíblia foi escrita por 1.500 anos nesse período. Então as pessoas tinham outros idiomas. E
Somente um livro inspirado por Deus poderia manter total harmonia e coerência narrativa, né, diante de todo esse cenário. Né? Se você for ler um único autor nas suas diversas obras, ele mesmo perde a coerência. Um único autor. Se você tem essa frequência de ler um autor, você vai ver que ao longo da vida dele, ele vai escrevendo coisas que ele mesmo vai se desconectando daquilo que ele pensava antes. É impressionante. A Bíblia não. 40 autores com uma harmonia narrativa. Um outro grande argumento é a exatidão bíblica. Né? As pessoas acham que a Bíblia ela se contradiz. Não é verdade. Eu trouxe algumas informações aqui para a gente ter noção de como é relevante os textos bíblicos. Você sabia que Platão, que é um dos grandes pensadores gregos, ninguém questiona se, né? Platão, né? Platão só tem 7 cópias dos seus escritos. 7 cópias, que foram escritas 1.200 anos depois que ele morreu. Fiquem com essa informação aí. César, o outro grande escritor romano, apenas 10 cópias dele estão guardadas até hoje. Foram escritas 1000 anos depois. A obra antiga que nós mais temos manuscritos é a Ilíada de Homero, 643 manuscritos, escritos 500 anos depois. Agora olhem a Bíblia. Apenas o Novo Testamento, eu trouxe a informação aqui, 24.000 manuscritos, escritos apenas de 25 a 50 anos após a morte de Cristo, após os fatos. Em quem que dá para a gente confiar mais? 7 cópias de Platão ou 24.000 manuscritos? E por incrível que pareça, com 99,5% de acuracidade entre as 24.000 cópias. São apenas detalhes que escapam dessas 24.000 cópias. Terceiro ponto é a comprovação. Nós vemos que a Bíblia ela é repleta de profecias. Somente em Cristo 300 profecias foram cumpridas. Somente em Cristo. E nós estamos vendo se cumprindo as profecias dos últimos tempos. Nos últimos 250 anos, cerca de 175 profecias estão se cumprindo nos dias atuais. Todas na Bíblia comprovadas. Quarto ponto, a historicidade. Quanto mais a arqueologia avança, mais descobre todos os argumentos históricos da Bíblia. É impressionante. Eu trouxe até um link aqui. Só este site tem 65 comprovações arqueológicas da veracidade bíblica com fotos. Tá? Escavações de cidades históricas, moedas cunhadas da época, fotos inclusive nós temos relatos de inundações globais em todas as culturas, nós temos comprovações da Arca de Noé, enfim, são várias e várias comprovações arqueológicas aí. E o quinto ponto, para mim esse é o mais importante, ainda que não tivesse os últimos 4, esse quinto é o mais importante para mim, é a espiritualidade que nós vemos na Bíblia. Esse não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é um livro de história apenas, para nós lermos e termos apenas conhecimento. Este livro é a própria palavra de Deus, é a verdade revelada aos homens. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é o próprio Cristo encarnado. Este texto de João aqui fala sobre isso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o Logos. Assim, a palavra se tornou ser humano, se fez carne e osso e habitou
habitou entre nós. Como a palavra habitou entre nós? Na pessoa de Cristo. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória como do Filho único do Pai. Então, todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós estamos olhando para Cristo. E todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós vemos a sua palavra. Não há como desconectar isso. Cristo e a palavra estão em nós. Então, se nós somos cristãos, se nós queremos ser chamados de cristãos, nós temos que ter íntimo relacionamento com a Bíblia, porque é a expressão escrita do próprio Cristo entre nós. Amém? Muito bem. Segunda pergunta da manhã aqui. Você conhece a Deus? A primeira é se eu posso confiar na Bíblia. A segunda, você conhece a Deus? Não precisa levantar o braço. Mas pensa um pouquinho aí. Será que realmente conheço a Deus? Tem um texto aqui que nos ajuda e dá um certo critério aí. 1 João capítulo 2 diz assim: sabemos que o conhecemos se, condicional, se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que conhecemos a Deus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Sem obedecer aos mandamentos, é sinal de que nós não conhecemos a Deus. O inverso é verdadeiro. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Palavra dura, mas certa. Acabamos de ver que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos homens. Então esse é um bom critério para nós identificarmos se nós realmente conhecemos a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Um outro ponto importante que a Bíblia nos traz é segurança. Esse texto aqui de Mateus capítulo 7, Jesus conta uma história, ele faz uma analogia, e ele fala assim, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, percebam que não basta ouvir, tem que praticar. É como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A analogia do texto é que a sua casa é a sua vida. E a pergunta que fica implícita no texto é: aonde você tem construído a sua vida? Quais os alicerces que você tem formado para a sua caminhada? Porque dependendo de onde você está construindo a sua trajetória, a sua vida, a sua caminhada, a sua história neste mundo, você vai ser forte ou não, você vai resistir ou não às tempestades da vida. Baterão ventos aí de desemprego ao longo da sua jornada, baterão aí ventos de doenças, perdas, né? O vento, as tempestades da vida virão, traições acontecerão, decepções acontecerão, pessoas que você mais esperava, criava expectativa, talvez virem as costas. E aí? Como você vai estar preparado para lidar neste cenário de tempestade da vida? É isso que o texto está nos levando a refletir. Se eu estiver construindo a minha vida sobre a rocha, que é Cristo, todas estas coisas que vêm sobre a minha vida, elas serão suportadas. Porque o meu alicerce é bom, o meu alicerce é forte, ele é firme. Mas o texto continua, se você construir a sua casa sobre a areia,
você não vai conseguir resistir. E quem constrói a casa sobre a areia, na analogia de Cristo? É aquele que ouve as palavras, mas não pratica. E eu fico me perguntando se tem sentido nós virmos todos os domingos à casa de Deus, à igreja, e ouvirmos mensagens e pregações. E alguns até se esforçam por terem devocionais em casa, diários, semanais, se este livro não muda a nossa vida. Se a gente não faz dele uma fórmula prática de fé. Não faz sentido. Nós apenas ouvirmos e recebemos conhecimento e não colocarmos tudo isso em prática na nossa vida. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é que a palavra de Deus nos dá direção. Nós lemos aqui, né, a Samba trouxe o Salmo 109, 19 depois do 119, né? E esse texto aqui ele é muito interessante porque ele diz, o salmista fala, como são doces as tuas palavras. São mais doces que o mel. Mas eu fico, às vezes, vendo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, com a palavra de Deus. No sentido de que ela não desce tão redondo assim. As pessoas, muitas vezes, elas vão ler a Bíblia, e a Bíblia não é esse gostinho tão gostoso de mel. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus confronta o pecado. E quando ela confronta o pecado, nós ficamos desnorteados. Mas é exatamente isso que tem que acontecer. E quando essa palavra se torna mel? Quando nós, então, decidimos abandonar o pecado e nos voltarmos para a palavra. Aí ela se torna mel na nossa boca. Tuas ordens me dão discernimento, diz o salmista. Por isso odeio todo caminho falso. Ou seja, a palavra de Deus nos leva a viver num caminho verdadeiro, sem máscaras. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Imaginem o cenário que estava na mente do autor quando ele escreveu isso. Não existia energia elétrica, as noites eram escuras, dependiam de lua cheia para andar, e quando não tinha, era muito escuro. Então eles improvisavam ali, eles tinham uma lamparina, alguma luz ali que eles tinham que colocar, para quê? Para dar o próximo passo. Porque se você não tem uma lâmpada, você não sabe aonde você vai pôr o seu pé no escuro. E a nossa vida é assim também. Se nós não tivermos a lâmpada, que é a palavra de Deus, você não sabe qual é o próximo passo que você vai dar na vida. Muitas vezes nós estamos aí tomando decisões erradas ao longo de anos. E nós não paramos para refletir e pensar, por que eu sempre tomo decisões erradas? Por que eu sempre me arrependo do caminho que eu segui? Porque a palavra de Deus não foi consultada. Porque você não tem uma vida onde esta palavra ilumina os teus passos. E ela não é luz para o teu caminho. A palavra de Deus também diz que nós precisamos amar a Deus. E esse amor é uma terceira pergunta para nós hoje. Como realmente nós vemos esse relacionamento de amor com Deus? Será que nós realmente amamos esse Deus que nós dizemos que vivemos para Ele? Nós cantamos isso aqui todas as semanas. Senhor, eu vivo para Ti. O Senhor é a razão da minha vida. Mas será que realmente nós amamos esse Deus? Esse texto ele nos mostra isso. João capítulo 14 fala: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, esta pessoa prova que me ama. Então, se você quer ter um critério aí, para você saber se você ama a Deus ou não, esse é um dos critérios. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, diz Jesus. Esta pessoa prova que me ama. Os casais gostam muito de pedir essas provas de amor, né?
Fala, amor, você me ama? Eu te amo, amor. Então me prova. Faz uma prova de amor para mim. E aí a pessoa aproveita e pede alguma coisa assim que estava querendo muito, né? Nosso relacionamento com Deus é isso aqui, olha. Não tem como nós falarmos que amamos a Deus se nós negligenciamos e não obedecemos aquilo que Ele deixou para nós. Como orientação, como direção, como ensino. Esse daqui é o manual do cristão, irmão. Não tem jeito. Está cheio de gente que compra um baita de um celular aí e não usa 15% dos recursos. Sabe por quê? Porque não leu o manual. Eu já tive a oportunidade de comprar alguns carros zero. E aí ele vem com o manual. E eu vou ler o manual. Mas a minha esposa não lê o manual. E aí ela entra depois no carro e fala assim, nossa, mas para que serve esse botão? Outro dia, depois de 3 anos com o carro, ela falou, nossa, eu nem sabia que tinha isso daqui aqui dentro. Eu falei, pois é, porque você não leu o manual. Então você não absorve todas as informações que aquele produto te oferece. A Bíblia é a mesma coisa. Está cheio de crentes sem ler o manual. Vivendo uma vida cristã medíocre, na média, superficial, comendo as migalhas, enquanto Deus está nos chamando para participar do banquete. Este relacionamento com Deus gera intimidade. Sabe por quê? Porque a pessoa que me ama, diz Jesus, ela será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Na outra tradução diz, eu me revelarei a Ele. Esse é o plano de Deus para nós, que Ele tenha total intimidade conosco, uma vida de relacionamento profundo e sério, de quem realmente nos ama. Ele já não nos chama mais servos, mas nos chama amigos, porque Ele tem nos revelado tudo o que tem feito conhecido a nós, os seus planos, os seus projetos, a nossa missão de vida. Mas só quem está em intimidade com Ele consegue perceber tudo isso. E essa intimidade, ela vai gerar isso daqui, olha. Um capítulo depois, no capítulo 15, Jesus fala, porque se vocês permanecerem em mim, essa intimidade continuar, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Sabe por que muitas vezes você pensa que a sua oração não chega a Deus, não passa do teto? Que Deus não atende às suas orações? Porque está faltando intimidade. Está faltando relacionamento com o Deus que você ora. Então você está tão distante dele que você não sabe nem como orar. E quando você vai orar, você pede coisas que estão totalmente distantes do propósito de Deus. E aí ele não pode te dar. Porque se ele te der aquilo, vai ser ruína para a tua vida. Mas se você estiver ligado, conectado na videira, e João 15 fala sobre isso. Se você estiver relacionamento com Deus diário, você vai orar a Deus aquilo que Deus quer que você ore. Você vai estar tão próximo dele. Você já viu amigos de muitos anos que sabem o que o outro pensa sem nem perguntar? Você já viu relacionamentos, de casamentos que vão sendo fortalecidos ao longo dos anos? Você sabe exatamente o que a sua esposa e o seu marido pensam sobre aquilo, você não precisa nem perguntar. Este é o relacionamento que Deus quer ter conosco, de forma que nós vamos orar a Deus aquilo que Ele quer que a gente ore. E Ele não vai ter problema nenhum em dar aquilo que você está orando, porque aquilo faz parte dos seus planos. Você está tão relacionado com Ele, tão conectado na videira, que você só vai orar aquilo que está dentro da missão, do propósito da sua vida. Isso é relacionamento. Muito bem.
Para nós fecharmos essa parte aqui, esse relacionamento, essa intimidade, esse amor a Deus, essa amizade recíproca vai gerar o quê? Felicidade. E essa é a última pergunta do dia. Você se considera alguém feliz? Felicidade é algo meio subjetivo, né? Que é felicidade para um, não é para outro. Mas dentro dos seus critérios de felicidade, você acha que você é feliz? Esse texto aqui ele nos ajuda. João no capítulo 15, a continuação daquele texto. Tenho-lhes dito isto, estas palavras. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Olha que texto lindo. Então, muitas vezes a gente vive uma vida de qualquer jeito, está sempre se arrastando, a gente acorda, não está motivado, a gente acorda e passa o dia aí e as coisas vão acontecendo e o nosso gás vai acabando, né? Você começa sorrindo, daqui a pouco você acaba o dia mal-humorado. Tem uns que é o contrário, né? Acordam mal-humorados e no final do dia está melhorzinho. Mas a verdade é que esse texto não está falando sobre o humor, está falando sobre a alegria completa. A alegria completa é o seguinte, ela já alcançou o nível de excelência. Não cabe mais nada, está cheio o seu copo de alegria. É esta vida que Jesus nos promete àqueles que, olha só, para que estas palavras, todas essas palavras que Jesus tem nos falado, façam sentido na nossa vida e nos dê realmente uma trajetória de felicidade com Ele. Então essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como é que eu tenho olhado a minha vida? Será que a minha vida realmente tem me trazido satisfação? Eu estou no caminho certo? E aí Jesus fala, eu sou o caminho. Se você estiver comigo, o seu caminho sempre será certo. Por isso obedeça, ame, pratique, ouça as minhas palavras. Eu quero fechar com vocês num texto. Vamos ler aqui esse texto de Tiago, capítulo 1. Por favor, vamos abrir aí. Tiago, capítulo 1. Diz assim no versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Todo mundo passa por isso, né? Você se olha no espelho de manhã. Todo mundo se olhou hoje de manhã no espelho? Deixa eu ver aqui. Quem não olhou, levanta a mão. Quem não olhou no espelho? Então, pode ser que tenha uma ramela em algum lugar aí, dá uma olhadinha aí no olho. Precisamos olhar, né? Faz parte da rotina. Então a gente se olha, vê como é que tá, dá uma penteada no cabelo, apesar que tá acabando aqui. Mas a gente dá uma arrumadinha, estou deixando a barba. Agora, em vez de eu pentear o cabelo, eu penteio a barba. E aí a gente dá aquela olhada e sai. Mas talvez você nem se lembre mais daquilo que você viu de manhã. Tente memorizar aí a sua imagem de manhã no espelho. Quem lembra aí com precisão? É difícil, né? Eu nem lembro mais como é que eu estava. E o texto está falando exatamente sobre isso. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é um homem como olha no espelho e depois vai embora e esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, olha só, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando,
será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz naquilo que você faz? Esse é o projeto de Deus. A felicidade do ser humano aqui é exatamente isso. Persevere na prática da palavra de Deus. Perseverança não é ler hoje e ficar uma semana sem ler mais. Perseverança não é você ter acesso a um capítulo e depois, quando você for ler de novo, você nem lembra o que você leu. Aí você tem que ler de novo aquele capítulo e você nunca sai daquilo. Você não consegue acabar um livro da Bíblia. Isso não é perseverança. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ter religiosamente, ler 3 capítulos por dia para lermos a Bíblia no ano. Não estou muito preocupado com isso, gente. Eu já li a Bíblia assim várias vezes, consecutivamente. Mas o que mais me deu impacto na vida é ler a Bíblia estudando, refletindo, orando, pensando naquilo e pedindo para Deus fazer daquele texto verdade na minha vida. E muitas vezes eu fiquei horas em um versículo. Porque enquanto aquilo não fizer sentido na minha vida e não mudar a minha trajetória, não tem sentido eu avançar na leitura. Aquilo tem que ser real na minha vida. Então essa é a perseverança que Tiago está dizendo aqui. Muito bem, queridos. Eu quero fechar com algumas frases aqui, vou pedir para tirar isso, legal. Vamos começar com o bispo Agostinho de Hipona, século IV depois de Cristo. Olha o que ele falava sobre a fé e a palavra. Nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. Então é na Bíblia que você se alimenta das verdades que vão fazer você ter sentido quando você for passar por momentos escuros da vida. É a palavra que te alimenta. Muito bem, Martinho Lutero, o grande reformador, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Tem muita gente invertendo isso. Quer que a palavra de Deus seja escrava dos seus pensamentos. Mas a palavra de Deus não se rende à vontade humana. Ela é soberana, porque ela é Deus, e Deus é soberano. A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Então tem muita gente achando que esse livro está ultrapassado, que não faz parte da cultura atual. Este livro é eterno, e ele mesmo diz que tudo vai passar, menos as palavras deste livro. Eles são eternos. O seu contemporâneo, João Calvino, a Bíblia é o centro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. É através da Bíblia que sai aqui toda a direção para a igreja do Senhor. É através da Bíblia. D.L. Moody, um grande evangelista do século XIX, ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E essa é uma grande verdade. Se o pecado está muito forte na tua vida e você não está conseguindo resisti-lo, é porque a palavra de Deus está fraca. Se a palavra de Deus estiver forte, o pecado fica pequeno. George Miller, contemporâneo de Moody, um grande homem, vale a pena vocês estudarem a biografia desse homem, para quem não conhece. Um grande homem de Deus. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamento. Então, muitas vezes você acha que o seu vigor espiritual está fraco, que você é um crente vacilante. Um dia você está bem, outro dia não. Você tem picos de humor espiritual. Fruto do Espírito é moderação, perseverança, equilíbrio, domínio próprio.
E o vigor da nossa vida espiritual está relacionado com o quanto você dá de importância da Bíblia na sua vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores em inglês do século XIX, o apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Então, se você está meio sem vontade de ler a Bíblia, é porque você não está lendo a Bíblia. Mas a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, o seu apetite pela palavra de Deus aumenta cada vez mais. A.W. Tozer, um grande escritor, agora já no século XX, nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. E eu também não. Não existem atalhos para a santidade. Nós precisamos cumprir processos. E a leitura da palavra de Deus e a prática dela é um processo da vida cristã. Para fechar, Billy Graham, estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. E siga os seus preceitos ou pratique-a para ser santo. Amém? Vamos orar. O pessoal do louvor já pode subir? Feche os olhos, querido. Fale com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque esta revelação mudou a nossa história. Obrigado porque por ela, Senhor, muitos homens e mulheres de Deus morreram, deram a sua vida, verteram o seu sangue e até hoje continuam morrendo para defender, Senhor, esta verdade que faz tanto sentido para nós. Deus, a tua palavra é tudo que nós temos de material aqui nesta vida. Mas este livro escrito são palavras vivas que saem do teu trono e alcançam o nosso coração e não voltam vazias. Porque a tua palavra é poder, é o poder de Deus. Tua palavra é a própria expressão, Senhor, do teu Espírito entre nós. É a tua palavra, Pai, que enche o nosso coração de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos ainda hoje homens corajosos e ousados pelo teu Espírito, que saem por este mundo pregando este evangelho das boas novas e o evangelho que está na tua palavra. Obrigado, Deus, porque esta palavra tem sido consolo e conforto àqueles que estão desesperados. Obrigado, Deus, porque esta palavra tem renovado o ânimo de tantos que estão procurando tirar a sua vida. Obrigado, Deus, porque esta palavra impactou, Senhor, os nossos corações e nos trouxe a revelação da glória do teu Filho entre nós. Esta palavra, Deus, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que nos alimenta. Deus, nos perdoa por buscarmos tão pouco a tua palavra, mas, Senhor, nos ajuda a sairmos daqui hoje incentivados, fortalecidos a viver, Senhor, uma vida forte, em conjunto, em harmonia e em sintonia com esta palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.